Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Os irmãos que estiverem aí fora podem entrar. Nós vamos começar o nosso culto de louvor e gratidão ao nosso Deus essa noite. Já estamos no segundo mês do ano, mês de janeiro, mês de férias. Muitos irmãos estavam viajando, mas agora muitos irmãos já retornaram e nós vamos iniciar o culto desta noite. Vou pedir que os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos começar orando, pedindo a direção do nosso Deus para tudo que for feito aqui e pedindo que essa noite o Senhor fale conosco através da sua palavra, através dos louvores, que não seja apenas mais um culto, mas que tudo que for feito aqui seja para restaurar, para transformar aquilo que precisa ser transformado em nós. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigada por cada irmão que já chegou. Te peço que o Senhor traga aqueles que ainda estão a caminho, Senhor. Nós já estamos em culto, estamos na Tua presença. E na Tua presença nós sabemos que nós devemos ter reverência, Senhor. Devemos ter respeito à Tua autoridade, à Tua soberania, Senhor. E nós temos, Senhor. Te agradecemos por essa semana. Te agradecemos pelo mês que já passou, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue abençoando o seu povo, que o Senhor continue operando no meio de nós, como o Senhor tem operado, Senhor. E que o Senhor transforme aquilo que ainda precisa ser transformado em cada um de nós, Senhor. Nós sabemos que nós ainda não alcançamos a estatura do varão perfeito, que é Jesus, mas nós seguimos, Senhor. Nós prosseguimos para o alvo, nos esquecendo das coisas que ficaram para trás, Senhor. Nós olhamos para frente, olhamos para Cristo e queremos ser parecidos com Ele, Senhor. Porque esse é o seu desejo, esse é o padrão que o Senhor estabelece e também é o nosso desejo, Senhor. Sermos parecidos com Teu Filho. Que tudo que acontecer aqui esta noite, Senhor, seja unicamente para Te glorificar, Senhor. Que o Senhor abençoe os louvores, a palavra, que venha falar conosco, com aqueles que estão em casa, nos assistindo, Senhor. E que o Senhor abençoe, Senhor, e dê um avivamento no meio do Teu povo, Senhor. Um avivamento verdadeiro, um avivamento onde nós possamos ter cada vez mais vontade de Te buscar, cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está na carta 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Uma carta de Paulo à igreja. Nós vamos ler a partir do versículo 13, do 13 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre.
Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? O culto de hoje é um culto de ceia. E a palavra do Senhor diz que toda vez que nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor. Então, nós nos lembramos da morte de Jesus, do sacrifício que Ele fez na cruz por nós, do quanto foi doloroso o tamanho desse sacrifício. Mas esse texto fala que esse sacrifício ele não foi em vão, porque assim como Jesus morreu, o texto fala que Ele já ressurgiu, Ele já ressuscitou e que Ele vai voltar um dia. Aqueles que dormiram no Senhor irão ressuscitar e os que estiverem vivos irão se encontrar com o Senhor nos ares e nós viveremos para sempre com o Senhor Jesus. E que essa é uma palavra de esperança. O texto que nós lemos fala que nós devemos nos consolar com essa esperança de que a volta de Jesus está perto e que nós vamos viver com Ele num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais preocupação, não haverá mais saudade. Então, que grande consolação nós temos, que grande esperança nós temos. Amém? E é nessa esperança que nós vamos louvar o Senhor neste momento. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é Ele obedecer. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. No meu coração, dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é Ele obedecer. Dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. A sombra de onipotente descansará.
direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos poucos avisos essa noite. O primeiro aviso é que a EBD, ela voltou hoje. Nós não tivemos muitos irmãos hoje de manhã. Foi uma pena, porque nós tivemos uma aula muito proveitosa sobre a formiga. Nós aprendemos muito observando a formiga. A formiga nos ensina muito, tanto na nossa vida individual como igreja. A comunidade das formigas nos ensina muito sobre igreja. Mas para quem não veio hoje, no próximo domingo nós não vamos ter EBD, por conta do feriado. Mas no dia 18, a EBD volta e nós vamos voltar com o estudo da carta de Paulo. Quem se lembra qual é a carta que nós estamos estudando? Sem a Regina falar. Pode falar, irmãos, não precisa ter medo. Romanos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que é considerada o Evangelho de Paulo, uma carta muito importante para a igreja. Então, no dia 18, a sala dos adultos volta com os estudos da carta aos Romanos. E as crianças já estão com a aula delas, já voltou hoje, e os jovens também. Então, venham, irmãos, a EBD começa às 9h30 da manhã. Por enquanto, a gente não vai ter café, mas o mais importante é a gente estudar a palavra de Deus. Amém? E às quartas-feiras, nós temos o nosso culto de oração, às 19h30. Quem puder vir, venha. Tem sido uma bênção. Deus tem respondido muitas orações aqui na nossa igreja. A gente sabe que Deus responde orações, mas o Wade falou uma vez que ele nunca tinha visto uma igreja onde Deus atende tão rápido como na nossa igreja. E realmente, irmãos, nós estávamos orando pela Zene. A Zene já fez o transplante de uma maneira milagrosa, já está em casa, o rim dela já está funcionando. Hoje, conversando com a irmã Inajá, ela falou sobre o Ivan, o filho da irmã Naide, que também está fazendo um tratamento de câncer, mas ele está muito bem, o tratamento vai muito bem, ele não tem tido muitas intercorrências. Então, irmãos, Deus tem ouvido as orações que são feitas aqui neste lugar. Então, nós temos essa esperança de que nós não estamos clamando a qualquer Deus. Nós estamos clamando a um Deus que pode todas as coisas. E Ele tem ouvido e Ele tem respondido. Amém? Então, agora nós vamos cantar mais um louvor. E durante esse louvor, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem entregar no gasofilácio. Quem quiser ficar de pé, pode ficar. Quem a ti, pois
sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti. Sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti. Sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai. Que o Senhor venha abençoar ricamente, Senhor, os teus filhos, que puderem estar contribuindo, Senhor, com a tua obra. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, que nada venha faltar, Senhor, no lar dos teus filhos. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter a celebração da ceia. O pastor está com a palavra. Graça e paz, meus amados irmãos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Saudamos também aqueles que estão em casa, nos assistindo pela internet. Sejam bem-vindos também e venham visitar a nossa igreja. O endereço vai aparecer aí na sua telinha. Venha conhecer a igreja presencialmente. Primeiro domingo de cada mês é o dia da celebração da ceia do Senhor. E estamos aqui para esta grande celebração, para lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não temos Alzheimer, mas é preciso sempre lembrar deste sacrifício. Por isso que Jesus determinou que fosse realizada periodicamente, como nós fazemos, uma vez por mês. Ele deixou tanto como ordem, como um memorial. Então, uma ordem para obedecer e um memorial para lembrar. Porque aquele sacrifício, ele foi feito de uma vez por todas, não haverá mais. O sacrifício de Jesus na cruz foi de uma vez por todas e para toda a eternidade.
Aqueles que quiserem ser salvos, vai ser através do sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás. Se alguém quiser ser salvo, precisa olhar para o sacrifício da cruz. E hoje nós estamos lembrando o sacrifício da cruz, que não foi fácil para Jesus, não foi fácil para Deus, entregar o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. E Ele sabiamente, antes de ser crucificado, antes de ser traído, antes de ser preso, Ele reuniu todos os seus discípulos e fez uma refeição, ceia é refeição. E enquanto comiam, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do 23, 22, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu-lhes e deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quem deve participar? Eu disse deve porque deve mesmo participar. Aqueles que são batizados e estão em comunhão com Deus e com a sua igreja, devem participar desta grande celebração que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Na refeição ele usou o pão, o elemento mais consistente, para representar o seu corpo, metaforicamente falando. Depois ele pegou o vinho, algo líquido, representando metaforicamente o seu sangue. Até a coloração lembra um pouco o sangue. Jesus foi muito sábio quando fez esta ceia, quando fez essa comparação. O pão comparando com o seu corpo e o vinho comparando com o seu sangue. Que o corpo seria entregue em breve e o sangue seria derramado em favor de muitos. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, neste momento e nesta celebração. Para, ao mesmo tempo, lembrar, mas também, ao mesmo tempo, valorizar esse sacrifício que não foi fácil e que, como ele é eterno, né? O próprio Jesus disse que nós beberemos lá no reino com Jesus presencialmente. Oh, glória! Vai ser uma bênção aquele dia que nós estivermos lá com o Senhor Jesus, aquela convivência maravilhosa. Mas enquanto isso, nós vamos obedecer como bons servos do Senhor, obedecer ao mandamento dele, à ordem dele de participar da celebração da ceia do Senhor. Eu quero convidar aqui os novos diáconos, o Marcos e a Cleide, que vai nos ajudar hoje na distribuição da ceia do Senhor. Enquanto os diáconos estiverem entregando o pão, nós vamos cantar o hino de número 123. 123. Que na cruz foi
Vamos orar agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Diaconiza a irmã Cleide. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento nós te damos graça. Nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos na Tua casa, Pai. E temos o privilégio, Senhor, de estar aqui. Porque o Senhor deu o Seu Filho para que nós fomos salvos naquela cruz, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por ter dado o Seu Filho naquela cruz por nós, ter o Seu corpo dilacerado, Senhor, mesmo sem Ele merecer, para que nossos pecados fossem livres, Senhor, para que hoje nós fomos livres, Senhor, para que nós hoje fôssemos libertos, Senhor. Nós somos gratos por isso, Deus. Nós te agradecemos em nome de Seu Filho amado, Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus, comamos todos desse pão, irmãos. Vamos continuar cantando o mesmo hino enquanto os diáconos estarão levando o cálice. Se nós a Ti confessamos e seguimos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais altos que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o Seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas ficam os pecadores remidos que perante Seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Vamos orar agradecendo a Deus por ter enviado Jesus para derramar o Seu precioso sangue na cruz do Calvário. Diácono irmão Marcos. Senhor meu Deus, Pai Celestial, estamos aqui, ó Pai, para agradecer a Sua misericórdia, por ter enviado o Seu Filho unigênito, para que, com o Seu sacrifício na cruz, purgasse todos os nossos pecados.
Por isso, Pai, lhe agradecemos em nome de seu Filho amado, Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz, bebamos todos do cálice, irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ainda nesta vida participar mais uma vez da celebração da ceia do Senhor. Abençoe a todos que participaram presencialmente e daqueles que participaram online da celebração da ceia do Senhor. Abençoe a vida da tua igreja, para que possamos um dia celebrar essa ceia presencialmente aí no céu, junto com o Senhor Jesus. Agradecemos por tudo, no nome dEle, no nome eterno, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado aos diáconos. A palavra está com os irmãos. Isso. Pastor, o senhor pode estar orando pelas crianças? Posso? Vamos orar pelas crianças. Oh, está faltando uma aqui ainda. Está faltando a Radassa. Aí. As crianças que não são apenas o futuro, mas é o presente da igreja. Vamos orar. Irmãos, fica de pé. Estenda uma das suas mãos aqui na direção dessas bênçãos aqui, que o Senhor possa abençoá-las. Pai, diante da tua presença nós estamos, e agora pedindo por estas crianças que aqui estão, que vão se retirar para um culto infantil e vão continuar louvando ao Senhor no linguajar dela, na forma delas, mas estarão adorando o Senhor. Abençoe a vida de cada uma delas, dos professores, líderes do Ministério Infantil que estarão com elas neste momento. Abençoe que elas possam crescer firmes e fortes, Senhor, fisicamente, mas também espiritualmente, para que possam alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Poder sentar, irmãos. Irmão, semana que vem tem feriado prolongado, não haverá EBD, mas o culto à noite é normal, tá bom? Eu devo dar uma passadinha lá no Sambódromo, só para ver se eu vejo alguém da IBM lá. Só para fiscalização, tá? Eu sei que o André vai estar lá, ele já me falou antecipadamente, mas vai estar trabalhando, levando o pessoal, tá? Mas eu vou lá só para ver se é isso mesmo. Mas é brincadeira, irmãos. Aproveite aí o feriado para descansar um pouco, porque esse ano nós teremos poucos feriados, né? Poucos. Então aproveite bastante. E conforme a irmã falou, então o próximo domingo não tem IBD, é uma pena, viu? Porque a aula de hoje foi uma bênção. Mas retornaremos com força total aí dia 18, se não me falha a memória, tá bom?
Tem algum visitante conosco aqui pela primeira vez, aqui presencialmente? Não, né? Então, tá bom. Então sejam bem-vindos todos os irmãos, graça e paz a todos. Nós vamos meditar agora na palavra de Deus, num texto que está no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 2, versículos de 23 a 25. Êxodo capítulo 2, de 23 a 25. Nós vamos estar meditando no tema adorando um Deus fiel às suas promessas. Adorando um Deus fiel às suas promessas. Prestem atenção nesse texto, irmão, nos verbos. Prestem atenção nos verbos. Vamos colocar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. O seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, verbo ouvir, ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se, verbo lembrar, lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus, ver, verbo ver, viu Deus os filhos de Israel e atentou, de estar atento, verbo atentar, de estar atento, atentou para a sua condição. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Qualquer irmão que sentir a vontade de orar aí, fique à vontade, alguém vai levar o microfone até você aí. Qualquer irmão que sentir o desejo de orar, ore agora por esta palavra. Um só. A irmã Maria. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Continuamos na tua presença, engrandecendo, glorificando o teu nome, Senhor. E neste momento, Jesus querido, estaremos ouvindo, meditando na tua palavra. Que o Senhor possa usar o teu filho poderosamente, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, à tua palavra, que possamos guardá-la no nosso coração. Nós te louvamos e te bendizemos por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Adorando um Deus fiel às suas promessas. Uma fotografia, dentro do contexto histórico aqui, nós estamos com o povo no Egito, sendo escravos, sofrendo. E Deus ouve a oração daquele povo, no momento que estavam clamando de um sofrimento horrível. A pior coisa é você não ter liberdade, não ter horário, trabalhar o tempo todo. Imagina aqueles homens, mulheres, crianças, trabalhando incansavelmente, debaixo de chicote ainda. Imagino à noite, cansados, dor pelo corpo todo. E no dia seguinte, acordar cedo, trabalhar novamente. Esse contexto aqui, Moisés já era adulto, e em pouco tempo dessa fotografia que nós vemos agora, ocorre
que Deus vai chamar alguém para libertar o seu povo. E esse alguém é Moisés. Deus foi sábio, e muito sábio, porque pegou alguém do próprio povo dele para libertar. Enquanto eu estava meditando, lendo essa palavra, eu pensei, será que Deus não podia mandar um raio do céu e exterminar todos os egípcios e libertar o povo? Poderia, até poderia, mas não estava no propósito de Deus. Sabe o que eu concluí? Deus usa pessoas para salvar pessoas. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. E pouco tempo depois, Deus vai usar Moisés. Primeiro vai chamar ele numa sarça ardente, no deserto, e vai falar, vai dar a missão mais difícil que ele já teve na vida dele. Vai tirar o povo de Deus da escravidão egípcia. Você imagina o que é isso? Como é que um homem vai chegar perante o faraó e falar assim, ó, liberta esse povo? Como que ele ficou sem saída, sem palavras. O que eu vou falar para o faraó? Deus disse assim, fala, o eu sou te mandou, o eu sou te enviou. Peraí, mas como assim? Ele vai rir da minha cara. Vai lá, faz o que eu estou falando. O contexto histórico depois, a posteriori, vocês conhecem. Não vou entrar nesse mérito porque eu quero me ater nos verbos dos textos que nós lemos agora. Mas depois vocês vão perceber que Deus liberta o seu povo da escravidão. Mas nesse exato momento aqui, desta fotografia, o povo ainda era escravo e Moisés ainda não tinha feito nada ainda para a libertação do povo. Mas olha quando começa o trabalhar de Deus. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram ao Senhor. O seu clamor subiu até Deus. Irmãos, Deus tem projetos. Os projetos de Deus não podem ser frustrados. Ou seja, os projetos de Deus não deixarão de ser cumpridos. De uma forma ou de outra serão cumpridos, porque é Deus, Deus é Deus. O que Ele projetou, o que planejou, isso vai acontecer. Diferente de nós, que às vezes fazemos planos e nem sempre dá certo. Nem sempre levamos a cabo os nossos projetos. Mas os projetos de Deus não são frustrados. E um dos projetos de Deus, irmãos, era de libertação do seu povo. Deus não esquece o seu povo. Deus não esquece de nós. Nós que somos o seu povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o texto é claro e fala, em primeiro lugar, que Deus ouviu o seu clamor. Ouviu Deus o clamor. Por isso é importante estarmos aqui na quarta-feira, estarmos aqui domingo de manhã à noite, estarmos na nossa casa, no nosso trabalho, no transporte, clamar, orar, buscar a Deus. Porque Deus ouve o nosso clamor. Por mais simples que seja o seu pedido, Deus ouve. O pedido aqui de Israel era justo.
era honesto, era bom. Eles queriam a libertação de todo o povo, era isso que eles queriam. E aí o que eles fizeram? O texto diz que eles clamavam e clamavam. Eu imagino à noite, com aquele corpo dolorido, mesmo assim, um tempinho para clamar, para orar. Senhor, ouve o teu povo. Olha o que nós estamos passando. Levante alguém para nos libertar. Deus sempre ouve as nossas orações, meus irmãos. E Deus atende à súplica do necessitado. Deus atende à súplica do necessitado. Eu estou necessitado de água. E olha, veio na hora certa. Obrigado, irmão. Obrigado. A oração sincera, e ela precisa ser sincera, a oração sincera de um coração quebrantado, ela mexe com o coração de Deus. Deus tem um coração mole para um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que se sujeita, um coração obediente, um coração que suplica, um coração que clama. E foi o que aconteceu. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Salmo 34, 18. Quer dizer, perto, bem próximo. Deus está daqueles que têm um coração mole também, um coração quebrantado. Um coração permeável. Um coração suscetível à dor do seu semelhante. Deus sentiu a dor do seu povo, ouviu o clamor do seu povo. Há um outro texto também, 1 João 3:22, que Deus ouve aqueles que cumprem os seus mandamentos. O texto diz assim: e aquilo que pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. 1 João 3:22. Deus ouve aqueles que são obedientes, que cumprem os seus mandamentos. Deus não vai ouvir o rebelde. Deus não vai ouvir o orgulhoso, presunçoso, que acha que não precisa nem de Deus, que é autossuficiente. Mas Deus ouve aqueles que cumprem os seus mandamentos, que fazem a sua vontade, aqueles que têm um coração quebrantado. Deus ouviu o clamor do seu povo, ouviu o clamor do povo no momento de sofrimento. No momento de sofrimento que você estiver passando, meu irmão, clame ao Senhor. Eu acho que é o momento que o nosso coração mais está mole, é quando a gente está passando por alguma prova, algum sofrimento, alguma dor, igual estava Israel aqui. Esse momento, nosso coração está totalmente quebrantado, porque a gente depende inteiramente de Deus. A gente fica esvaziado de si mesmo e cheio de Deus. E a nossa força está quando nós somos fracos mesmo. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não na fortaleza. Quando nós estamos fracos, debilitados, aí Deus fala assim: agora sim, agora você está do jeito que eu quero. E o povo de Deus estava naquela situação, não era à toa, havia algum motivo. E nós aprendemos, Deus ele faz do limão uma limonada,
de um povo escravizado, mas de repente ele ouve o clamor e vai atender esse povo. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, alguma dor, é para esse Deus que você tem que clamar ainda mais forte, ainda com mais fé, com mais força, com mais vontade. Vocês viram que depois do clamor, ouvindo Deus o seu gemido, olha, ouvindo Deus o seu clamor em forma de gemido. Ainda que a sua oração seja: ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor, me livra dessa situação. Quantos de nós já passamos por situações difíceis na vida? E quantas vezes nós precisamos nos derreter diante de Deus e clamar a Ele? Deus ouviu o seu gemido, o gemido do povo. Segundo verbo, lembrou-se. Segundo ponto, lembrou-se Deus da sua aliança. Deus não tem Alzheimer. Deus não tem falta de memória. Mas porque Deus deixou aquele povo passar tanto tempo em escravidão, Deus sabe os motivos. Deus o sabe. Não vamos fazer um pré-julgamento do povo de Israel, porque todos nós somos falhos diante de Deus. Todos nós. Não tem ninguém perfeito, não. E muitas vezes Deus usa o chicote. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas Deus é justo. Tem horas que Ele precisa dar umas palmadinhas na gente, para a gente despertar, para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente clamar mais. Mas Deus lembrou-se da aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. A promessa era de dar uma nova terra, uma terra que mana leite e mel, uma terra que seria só daquele povo. E uma fotografia futura, nós vamos perceber que Deus cumpriu a sua promessa. Deus lembrou-se da sua aliança, porque uma aliança com Deus é promessa cumprida, já realizada. Aliança com Deus é coisa séria. A aliança entre nós, seres humanos, é séria. Tanto é que nós chamamos esse anel de aliança. Mas o nome é anel. Mas o que ele representa? Ele representa um compromisso, uma aliança entre duas pessoas, marido e mulher. Eles têm um compromisso. Eles têm uma promessa entre eles, de serem fiéis, de amar um ao outro, de ajudar na saúde ou na enfermidade. Essa semana eu percebi, não passei muito bem, aí alguém me ajudou, é a da aliança. Também não passou bem, também ajudei. Então é uma aliança. Uma aliança com uma pessoa, com um ser humano. O ser humano é falho, mas Deus não. Então uma aliança feita com Deus é cumprida fielmente. Deus não é homem para mentir.
O homem mente. A gente vê pessoas aí que não são cristãos, vão diante de um sacerdote, prometem isso, fala da aliança. 2, 3, 4 anos depois, estão quebrando essa aliança. Mas Deus não é homem para mentir. E aquilo que Deus fala, Ele vai fazer. Se Ele disse que Jesus iria voltar um dia, Jesus vai voltar um dia. Jesus disse que nem eu sei o dia, só o Pai. Então é só o Pai que sabe o dia. Mas que vai voltar, vai. Que Ele vai levar aqueles que entregaram a sua vida através do sacrifício de Jesus. Ele vai fazer. Isso é promessa cumprida. Promessa dada por Deus é promessa cumprida. Então isso aí nós podemos descansar tranquilo. Pastor, será que eu vou ser levado? Claro, se você entregou a sua vida para Jesus, na volta de Jesus, com certeza Ele vai te levar. Porque você é igreja do Senhor. Você é salvo em Jesus Cristo. Você não é salvo por promessa humana. Você é salvo por promessa de Deus. Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Deus sabe o que é melhor para nós. Você acha que Deus se alegra com tristeza dos seus filhos? Com sofrimento dos seus filhos? Não. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe também o tempo certo. Às vezes nós oramos e Deus, na nossa cronologia, no nosso cronos, acha que está demorando. Mas no kairós de Deus, no tempo de Deus, está normal. Para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Não vou dizer que você vai esperar 1000 anos para uma promessa, não vai dar tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, que o tempo é de Deus, não é meu e não é seu. Pode ser que um clamor que você está fazendo há um bom tempo não aconteceu porque não chegou o tempo de Deus. Para você deveria ser ontem, mas para Deus será amanhã. Então nós temos que aguardar o tempo de Deus. Esse povo ficou um bom tempo escravo, mas eu acredito que eles se humilharam, eles ficaram mais humildes. Quando Deus fez a libertação, eles já estavam mais preparados. E mesmo assim, vocês viram lá na trajetória do deserto, as reclamações, as murmurações, os mimimi. Mesmo passando por todo esse sofrimento, ainda foram ingratos durante a trajetória. E não faltou alimento, e não faltou vestimenta, e não faltou água. Mas tudo tem o tempo certo para as coisas acontecer. Lembrou-se Deus da sua aliança e agiu. Viu Deus a situação dos seus filhos. E eu imagino essa cena que nós estamos vendo agora, Deus vendo. Os seus filhos sendo chicoteados, seus filhos sendo escravizados, sofrendo dores, além de trabalharem, ainda eram chicoteados. Mas viu Deus a situação dos seus filhos. Se você está clamando, não pare de clamar. Não pare de clamar, sabe por quê? Porque uma hora Deus vai ver a sua situação. Deus ouviu, Deus viu e Deus vê a situação que os seus filhos estão passando. A situação que você está passando. Deus está vendo. Não fique pensando, será que Deus está vendo o meu sofrimento, a minha dor? Tá, é claro que está vendo. Os olhos do Senhor estão em toda parte.
estão em todo lugar. E nada, absolutamente nada escapa aos olhos de Deus. Assim como você também não pode se esconder de Deus, o que você está passando hoje não passa despercebido do olhar de Deus. Ele está vendo. O que Deus está vendo? Ele vê a sua dor, mas não vê somente a dor física. Ele vê a dor emocional, ele vê a dor na alma. E às vezes a dor na alma dói mais do que a dor física. Já ouvi gente falar assim, seria melhor eu ter tomado um soco, um tapa na cara, depois a dor passaria, do que o que eu estou passando. Às vezes uma falta de perdoar, uma ofensa, a falta de ir pedir perdão, isso causa uma dor pior do que um tapa na cara, do que uma dor física. Porque isso te faz perder o sono. Porque isso te faz ficar remoendo. Mas Deus vê essa dor também. Vê a dor física, vê a dor emocional. Deus vê o seu problema, vê. E Deus vê o seu clamor. Porque é importante não somente, simplesmente passar pela dor. Eu tenho que passar por isso. Se você tiver que passar por isso, você tem também que lembrar que você tem que clamar. Porque Deus ouve e Deus vê. Deus vê também aquilo que você nem imagina. Tem livramentos que Deus faz e que está no futuro, está fora do meu controle. O meu passado está porque já passou, o meu presente não está no controle, está no controle de Deus, porque tudo pode acontecer. Esta semana um pastor da Igreja Batista do Rincão teve um infarto e pediu oração. A gente estava orando, tem um grupo de pastores, a gente estava orando por ele. Mas é assim, a gente não tem um controle nem do nosso presente. Mas a providência de Deus está no futuro próximo. O livramento de Deus pode estar quando nós sairmos daqui. Livrar de um atropelamento, livrar de um acidente automobilístico, livrar de um acidente doméstico. O livramento de Deus está ali no futuro, mas já está na providência de Deus. Você nem está vendo, nem aconteceu ainda, mas Deus já está lá. Viu Deus a situação dos seus filhos. Deus vê o que você está passando. Pede oração para os irmãos, pede oração na igreja. Porque nós vamos orar, nós vamos interceder a Deus. Mas saiba de uma coisa, que Deus vê a situação dos seus filhos. E finalizando, meus irmãos, além de ouvir, lembrar-se, ver, Deus está atento. Atentou Deus para a condição do seu povo. Esse é o povo que eu escolhi. O povo que é a menina dos olhos de Deus. Você que está me ouvindo, você é importante para Deus, porque você é povo de Deus. Você que está me ouvindo em casa, você é importante, porque você é povo de Deus. E Deus está atento à condição do seu povo. Estar atento é olhar com atenção, não é uma passada de olho, como a gente dá uma passada de... Não, Deus
atento, Deus está a olhar atenciosamente, prestar atenção, dar atenção. Deus está atento. E Deus atentou para a condição do seu povo. E o que está faltando agora? O agir de Deus. Deus vai ficar parado em meio a toda essa situação? Sabemos que não. Deus vai agir. Se você continuar lendo os textos seguintes, você vai ver a providência de Deus. Aí você vai ver o agir de Deus. Logo após esses versículos, você vai ver logo Moisés já na sarça ardente. Casado, com filho, já estabilizado, já maduro. Na primavera ainda, viu, Moisés? No verão ainda. Moisés falou hoje, né, que nós temos a época da primavera, né, que é jovem, juventude, 20 e poucos anos. Depois vem o verão, vigor, força total, filhos. Depois vem o inverno, mas... E aí assim, ele estava no verão aqui. E aí Deus chama ele para aquela missão, a mais difícil da sua vida. Mas Deus tinha que pegar alguém, Deus tinha que usar alguém do próprio povo. Percebam que até para a nossa salvação, Deus fez o quê? Se encarnou, se tornou homem para salvar homens. Homem para salvar a humanidade. Olha só o que Deus fez. Deus usou Noé, um homem, para salvar a humanidade. Porque se não fosse Noé, não estaríamos aqui. Depois, ele vai usar Moisés para resgatar o seu povo. Uma pessoa ajudando pessoas. E Deus age como? Então ele age no tempo certo, mas usando pessoas. E não pense que usar de Deus é desagradável. Não, quando Deus te usar para algum projeto dele, se dê por agradecido, por satisfeito de Deus estar te usando. Porque Deus age através de nós. Ele usa você. Ele usa você para ser bênção na sua família. Ele usa você para ser bênção no seu trabalho. Ele usa você para ser bênção na igreja. Deus usa você para ser bênção onde você mora. Deus age através de nós. Deus age por nós, a nosso favor. E Deus age em nós. A ordem é inversa. Para que Deus possa nos usar, Ele precisa primeiro agir em nós. Aí depois, no coração quebrantado, trabalhado, aí Deus vai agir por nós e depois através de nós, porque preparados, aí você vai ser bênção. Deus levantou alguém para o seu propósito. Uma pessoa para salvar uma nação. Há 5.700 anos, o projeto de Deus era Moisés para livrar o seu povo. Há 2.000 anos atrás, o projeto de Deus era Jesus para salvar o seu povo. Hoje, o projeto de Deus é você. Hoje, o projeto de Deus é você. Para você ser bênção
para o seu povo, para o povo de Deus. E Deus quer nos salvar, nos curar e nos restaurar. Para te usar. Foi uma missão difícil para Moisés. Foi uma missão difícil para Jesus. E eu sei que é uma missão difícil para nós, para você, hoje, ser usado para salvar pessoas. Para salvar o povo que Deus quer para Ele. Tem pessoas aí fora que estão dependendo de você, da sua palavra, da sua atitude, do seu gesto. E não pense que Deus vai usar outro. Se Ele falou que é você, é você. Moisés, é você. Senhor, manda outro. Não, é você. Maria José, é você. Não, manda outra. Manda outro. Não, é você, Maria José. Se Deus mandou, Ele sabe. Ele sabe o que está fazendo. Se a pessoa se acha incapacitada, como Moisés se achava, Ele vai capacitar. Se Ele perceber que a pessoa não tem dom e talento, Ele vai capacitar essa pessoa com dons e talentos. Eu não sei nem o que falar. Deus vai dar palavras para você. O importante é que você seja bênção na vida do seu semelhante, na vida do seu próximo. Esse próximo não é só os da igreja. A gente pensa que, não, eu vou ser bênção para os irmãos da igreja aqui, que fazem a vontade de Deus. Não. Os que estão aqui na igreja já estão até ouvindo aqui hoje a palavra de Deus. É lá. Você tem que libertar o povo da escravidão lá, da escravidão do pecado. Aqueles que estão presos nas amarras de Satanás. Deus vai levantar você para ir lá. Mas pastor, eu não tenho coragem. Mas Deus vai dar coragem. Mas pastor, eu não sei. Mas Deus vai dar a condição. É porque tem muitas pessoas que não estão longe de você, que precisam de você, mas que não estão recebendo o auxílio de você. Pessoas que estão morrendo, indo para o inferno. E precisa da nossa palavra, e precisa da nossa ajuda. Pessoas que ajudam pessoas. Pessoas que salvam pessoas. Quem salva é Cristo. Mas você é a instrumentalidade que Deus vai usar para salvar as pessoas. É Cristo que salva, mas é através de você. Ele poderia mandar anjos, Ele poderia mandar raios, trovões, com palavras espalhadas por todo o céu. Jesus salva, só Jesus salva. Ele poderia fazer tudo isso, mas Ele quer você. Ele quer que você seja a bênção na sua família. E que você salve as pessoas que estão perdidas na sua família. Ele quer que você seja a bênção no seu trabalho, para você salvar pessoas que estão indo para o inferno lá no seu trabalho. Onde você mora. Deus não esqueceu do seu povo. Deus ouviu o clamor, Deus viu e Deus atentou para aquilo que o povo passou. Hoje, nós falamos para você, não esqueça do que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja o clamor que o povo está pedindo, sem abrir a boca, mas estão clamando, sem palavras. Atentem
para aqueles que estão perdidos. Eles estão clamando. E assim como Deus ouviu, viu, se lembrou, atentou, assim também nós devemos fazer da mesma forma. Que esta palavra desta noite, irmãos, foi para realçar a nossa memória de que Deus não esquece de você. Mas é para realçar também na sua memória que Deus precisa e quer usar você. Assim como usou Moisés, assim como usou tantos outros servos para salvar a vida de outras pessoas. Como é bom a gente ouvir uma palavra certa vez de uma pessoa, estava na igreja ouvindo a palavra, estava ali, mas ele falou assim: pastor, um dia eu ia me atirar nos trilhos do metrô. Eu olhei para os trilhos, e sentado no banco de igreja, mas eu lembrei de uma palavra que o Senhor falou, que o Senhor pregou, e isso me segurou, para mim não me jogar nos trilhos do metrô. Irmãos, isso me trouxe uma satisfação tão grande, que eu não sei o que eu falei, mas Deus usou para falar. O que foi eu não sei, mas alguma coisa segurou aquele rapaz para ele não se jogar. E foi a palavra de Deus, ele usando alguém para salvar outro. E é assim que Deus trabalha, nos usa para salvar outros, nos usa para ser bênção na vida do outro. Que nós possamos estar suscetíveis, sensíveis à voz de Deus, para cumprir aquilo que Ele tem prometido, que é lá em João 3,16, salvar toda a humanidade, através de Jesus, mas usando você, usando eu. Porque tem pessoas que devem estar pensando em suicídio e mora perto de você e tem convívio com você, mas não falou. Por isso que é importante a gente falar do amor de Deus. Deus vai usar, de alguma forma. Importante a gente falar. Ah, pastor, eu não sei falar. Então, viva o Evangelho. Seja as letras vivas do Evangelho. Para as pessoas que estão precisando, estão sedentas, indo para o inferno, sedentas do amor de Deus, e precisa só o quê? De um estender de mão, um abraçar, um falar. E é essa a nossa missão, meus irmãos, aqui nessa terra. Fomos salvos, já estamos salvos, mas agora a nossa missão é salvar outros, é fazer com que outros subam naquele dia em que Jesus voltar. Vamos saquear o inferno e vamos encher o céu de pessoas salvas. Vamos ser usados por Deus, ser instrumento nas mãos de Deus para salvar pessoas. Esse deve ser o nosso objetivo. Pense nisso, reflita sobre isso, porque Deus está atento, não esquece, vê e ouve. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que Deus possa esclarecer essa mensagem melhor do que eu na sua vida. O Espírito Santo possa falar e esclarecer melhor do que um simples mortal, servo do Senhor. Que Ele possa falar ao seu coração
e usar você como bênção, usar você como um Moisés para salvar um povo, para salvar uma nação. Vamos orar, vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Sabemos que o Senhor se lembra das suas promessas, que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor vê aquilo que está se passando conosco, e que o Senhor está atento a tudo que está ocorrendo ao nosso redor. Pedimos ao Pai que o Senhor use a cada um de nós, assim como o Senhor usou Moisés, usa-nos para fazer a tua vontade, para cumprir as promessas do Senhor aqui na terra. Usa-nos, Senhor. Colocamos-nos à tua disposição para fazer aquilo que o Senhor bem entender. Trabalhe conosco, trabalhe para nós, mas principalmente, Senhor, trabalhe em nós. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor pela terra espalhado, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Ainda em pé, irmão, vamos cantar esse último louvor. Eu me rendo. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana na presença do Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.